Frei Carlos Rockenbach. O contrário não faz sentido. Beverly Rocha. Tentei desbandar. Errei! Comecei bem o programa. Tá na pauta de hoje. Ele começou um pouquinho mais tarde, tempo, né, da gente fazer o deslocamento do Hemocentro até a gente chegar aqui na tua Rádio São Francisco, na sede, no estúdio, para dar sequência ao Tá na Pauta de hoje, quinta-feira, que é diferente, né? Ele foi mais musical na primeira etapa, para você entrar no clima, né? Achar o seu ponto de equilíbrio durante a semana, na quinta-feira. Mas agora a gente já segue com ele, com entrevistas trazendo temas relevantes, né, assuntos importantes para a cidade, para a região. Já também agradecendo a todos que sempre ficam conosco aqui na programação. Estamos ao vivo em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa, a RS garante. Olha, nós já estamos também live agora pelo Facebook da Tua Rádio São Francisco, @Rede Tua Rádio, lá no Facebook, transmitindo e com imagens do estúdio, né? Mas você sabe que nós somos rádio, né? Estamos disponíveis aí nas duas frequências, as duas plataformas do rádio, seja AM ou FM, FM 79.9 e em AM 560. Muito obrigada também por estas plataformas, né, nas quais você nos acompanha. Eu vou trazer agora aqui no estúdio um destaque para um projeto que foi lançado ontem à noite. Hoje a gente já repercute ele, vai entender qual a relevância que ele tem no cenário da cultura, do desenvolvimento econômico e social aqui da região. E para contar dele, nós trouxemos a pesquisadora, a historiadora Ana Paula de Almeida, ela que também é produtora, né, desse trabalho todo, junto com a Flor Nieto, que é produtora cultural, para falar sobre Na Trilha do Patrimônio Industrial a partir de Galópolis. Ana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Gostaria de já agradecer a oportunidade de estarmos aqui podendo divulgar, então, esse projeto Na Trilha do Patrimônio Industrial. Vamos contar, o lançamento oficial foi ontem, né? A partir do lançamento, o que a sociedade precisa saber sobre esse projeto? Bom, então, ontem à noite tivemos o lançamento do Na Trilha do Patrimônio Industrial. O Na Trilha é um projeto que nasceu ainda em 2023 e vem até ontem, eu brinquei durante o lançamento, já temos uma cronologia histórica do projeto, com ações aí na comunidade, e a nossa ação para 2025 é entrarmos em Galópolis. Então, o objetivo do Na Trilha Galópolis é levar, então, a comunidade a conhecer os seus patrimônios industriais da região. Tem um site, né, no qual as pessoas vão poder acompanhar. Como é que vocês desenvolveram o projeto? Ele tem uma circulação, então é isso? Isso. Então, o projeto esse de Galópolis, a gente iniciou então com uma pesquisa histórica. Ele surge a partir de o ano passado, a gente teve visitas mediadas a alguns patrimônios industriais aqui na região, principalmente de São Pellegrino, que são patrimônios industriais que são ressignificados, que hoje ocupam outros empreendimentos. Dá exemplo. Por exemplo, o Moinho da Estação, o Pátio Eberly, né? Então, foram esses alguns que a gente visitou. E numa dessas visitas, tinha o pessoal da Associação Turística de Galópolis. E eles convidaram, vamos levar esse projeto para Galópolis. Então, participamos do edital da Lei Aldir Blanc estadual, fomos contemplados como projeto na Trilha do Patrimônio Industrial Galópolis e vamos levá-lo então para lá. Então a gente fez toda uma pesquisa da região, da história de Galópolis, da importância do quanto a gente tem dentro de Galópolis de paisagem cultural aliada ao seu patrimônio industrial. Criamos um roteiro que contempla 11 espaços de visitação. Então, quem for fazer essa visita com nós, essa visita mediada, vai poder circular por estes 11 pontos de visitação que foi lançado ontem. A comunidade é convidada a participar desse projeto, é aberto para toda a comunidade. Nós vamos ter ônibus disponíveis saindo, então, da Secretaria Municipal de Turismo, levando, então, o pessoal até Galópolis para fazer esse roteiro e depois traz o pessoal de volta.
Deixa eu te perguntar, Ana, sobre como vocês também estruturam este link, né? Que é olhar para o patrimônio, tê-lo presente, mas que ele seja conhecido de todos a partir, seja do site, seja das visitações que você está falando. E especificamente pela questão de Galópolis, Galópolis está em evidência em vários momentos desde o ano passado para cá. Sim. No ano passado, porque foi uma das localidades de Caxias do Sul, assim como Vila Cristina, mais atingidos pelas enchentes, né, dramáticas no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, tem pessoas que ainda estão ou desalojadas ou ficaram desabrigadas em função daquela situação. Mas também tem ali um patrimônio histórico com um aparelho cultural conhecidíssimo, que é o Instituto Hércules Galó, que nessa semana recebeu menção honrosa, né, no troféu Ítalo Vitor Bersani da SIC. O que diferente o Na Trilha do Patrimônio Industrial entrega para a comunidade? Bom, o objetivo do Na Trilha do Patrimônio Industrial Galópolis é podermos olhar para os nossos patrimônios, olhar para a região de Galópolis com toda a riqueza que ela tem, de tanto arquitetura, de fábricas, como a comunidade, o entorno, como que a comunidade foi se transformando ao longo da sua história, a partir das indústrias, principalmente, né, do lanifício, mas que também contribuiu para a formação de outras indústrias. As relações sociais que se deram a partir da fábrica. Eu digo que Galópolis é um exemplo de tudo que tem num patrimônio industrial, porque quando a gente pensa no patrimônio industrial, a gente pensa logo só na fábrica. Mas a gente tem todo o entorno que foi se transformando a partir das fábricas. Então, isso é um diferencial que Galópolis tem e é algo que a gente quer mostrar durante esse roteiro. Todas essas relações que permeiam o patrimônio industrial. Então, esse é o nosso objetivo e refletir sobre esses patrimônios. Como tu mesmo falaste, o ano passado fomos impactados com as enchentes. De que forma a gente pode contribuir para a preservação desses patrimônios? Então, também é uma reflexão. Levar a comunidade lá é refletir sobre a valorização, sobre a preservação desses patrimônios. Foi lançado ontem o roteiro Galópolis, mas o projeto já existe. Já. Qual é a linha do tempo desse projeto? Nós temos ali no site o mapa digital, que ele inicia com o mapa digital, que foi inventariar os patrimônios industriais de Caxias. Nós temos 80 patrimônios inventariados disponíveis ali, que vão de 1800, a gente colocou 1875, então com a colonização, a imigração italiana, até 1954 como limite, né? Porque a gente teria ainda mais indústrias para mapear que hoje ainda estão em funcionamento e também são patrimônios industriais da nossa cidade, mas a gente determinou esse limite, né, de tempo, né, para que as pessoas possam acessar ali e contribuir. Também é uma plataforma interativa, eu posso deixar os depoimentos, as minhas memórias relacionadas àqueles patrimônios. Ana, no site, eu abri ele aqui, é bem bacana, né? Ele já começa dizendo a que veio, né? E o a que veio é uma proposta de fazer conexão entre passado, presente, mas com o objetivo nessa conexão de preservar a história pela perspectiva das indústrias, né? Isso. Então, deixa eu te perguntar, a palavrinha conexão, conectividade, é uma palavrinha que, assim como outras, ganhou moda, mas ao mesmo tempo ela se banalizou, né? Então, dentro do trabalho de vocês, como é que efetivamente vocês fazem essas conexões entre passado... Eu sei que vocês têm algumas ferramentas, né? Uma delas é a interatividade, outras é a mediação, outro é o inventário. Me fala um pouquinho melhor como vocês realmente, digamos assim, executam essa conexão. Bom, a palavra conexão, ela foi utilizada ali porque todo Na Trilha, ele surge da minha pesquisa de doutorado. Só que a gente, às vezes, quando a gente pensa em pesquisa, em academia, às vezes a gente acaba falando só para os nossos pares, né? Para os nossos outros colegas de academia. E o conexão ali, ele vem justamente para fazer essa interligação de que o Na Trilha, ele não é algo que é para ficar escrito, engavetado e guardado. Mas ele é justamente para chegar até a comunidade. Eu acho que a prática é colocar toda a teoria na prática. Então, essa conexão do teórico, né, com o que a gente vê, é importante a valorização, a gente lê sempre muito sobre isso, a importância da valorização dos instrumentos de preservação de patrimônio, de memória, mas e como que a gente coloca isso na prática?
Então, eu acho que o Na Trilha, ele é justamente isso, é colocar na prática o exercício da preservação e da valorização e de que existem instrumentos para valorizar esses patrimônios e que a comunidade possa participar. Ana, eu abri aqui o mapa digital, né? E ele cataloga, né? Como se fossem marcadores, aqueles que a gente tem num quadro, né? Com os pontinhos vermelhos. Ele vai marcando essas regiões e aí você pode ir abrindo, né? Achei bem interessante. Mas a história de Caxias do Sul é fundamentada na questão da indústria. Tanto é que somos um polo mecânico ainda, né? E eu lembro que há um tempo atrás, ouvindo grandes pesquisadores, já que você é uma pesquisadora, você vai lembrar dos nomes, né? Professora Lorane, Sim. Giron, Piazza, Cleudes Piazza. Ontem, inclusive, a professora Vânia Heredia estava conosco. Isso aí, tem vários nomes assim que a gente sabe que são assim pesquisadores fenomenais, né? Tem um trabalho importante reconhecido na academia e também na sociedade. E eu lembro que alguns anos atrás, quando a gente falava de festa da uva, elas diziam: olha, não dá mais para dizer que a gente colhe uvas, né? A gente colhe ônibus, a gente colhe implementos, a gente colhe aquilo que foi transformado, né? Então, já há muitos anos atrás. E essa história, talvez ela possa ser reinventada daqui um pouquinho, né? Porque a gente sabe que o setor de serviços cresce, setor de turismo cresce, a vida é dinâmica. Mas Caxias deve à indústria, muito do seu desenvolvimento. Tem essa vocação industrial. O que dizer sobre isso a partir do teu trabalho de pesquisa, né? Qual foi, digamos assim, o legado do teu próprio trabalho para vocês como pesquisadoras que dá para compartilhar e que são expressos, por exemplo, nesta de Galópolis e em outros roteiros que vocês vão fazer? Sim. Bom, toda a pesquisa, ela surge a partir desse questionamento, né? Nós somos conhecidos por uma cidade industrial, uma cidade da indústria. Então, a gente tem que valorizar, se a gente vai valorizar a indústria hoje, nós temos que valorizar esse passado industrial. E aqui, ali no mapa digital, a gente não traz apenas um segmento industrial, mas a gente tem, ao longo da história de Caxias do Sul, nós temos períodos que se destacam mais na vitivinicultura, na moagem, né? Então, os moinhos são representativos. Galópolis, a gente vai ter o cenário têxtil, né? O segmento têxtil muito forte. Então, a gente traz todo esse histórico para mostrar que a história, ela continua presente industrialmente na nossa cidade. Nós temos hoje grandes indústrias, continuamos e somos, né, um metal mecânico muito forte, e isso vem tudo desse histórico industrial, que nasce já com as pequenas oficinas lá no início da colonização italiana. Eu estava lembrando aqui, né? Tem várias histórias e vários pesquisadores que se debruçaram sobre temas específicos, porque eles são temas que, embora a gente conheça, se aprofundando, tem muitos detalhes. Um deles é a gasola, né? Gasola, tivemos casos interessantes, né? O movimento operário também, porque a gente fala muito desse movimento mais fundamentado no desenvolvimento econômico, a presença e a geração de emprego, de renda, a partir da ótica dos empreendedores, né? O caso, por exemplo, de uma Randon, de uma Marco Polo. Mas o movimento operário foi muito intenso. Tanto é que em Galópolis tem a Vila Operária, né? Sim. A gente tem tanto que até no roteiro de Galópolis a gente está contemplando o próprio sindicato. Porque a gente entende esse patrimônio industrial não só pelo viés do empreendimento e desse viés econômico, mas esse viés social, de movimentação, da própria comunidade, de organização, né, do lazer que parte daquela indústria. Então, é todo o entorno, né, que está vinculado a essa transformação. Então, a gente também falava antes que outros serviços, né, a área de serviços, o segmento também está crescendo, mas eles vão caminhando juntos, né? Então, a indústria vai levando isso a ser transformado. E essa transformação cultural, ela é muito representativa em Galópolis. Então, a gente consegue visualizar isso a partir desses patrimônios que a gente vai visitar. Que interessante. Bom, tem essa etapa, né, que são as visitas mediadas, então, que eu suponho seja quase que como uma espécie, assim, de uma atividade, entre aspas, né, turística, porque ela não é só turística, ela me parece que tem mais elementos. Mas, para as pessoas entenderem, né, você vai visitar, vai conhecer a história mediada por ti pela Flor, é isso? Isso, a mediação fica comigo e a produção cultural, de organização, de que tudo dê certo, fica aí com a Flor Nieto. Me conta, então, como serão, a partir de ontem, que foi o lançamento, como é que as pessoas podem ter acesso
a este trabalho? Bom, nós vamos ter, então, 15 visitas mediadas ao longo desse semestre, de julho até dezembro. Nós temos, as inscrições vão ser pela plataforma do Simpla, mas ali no nosso site também vão estar disponíveis todos os dias que a gente terá visitas. As visitas vão ocorrer durante a semana, mas também teremos disponibilidade, temos uma por mês que é no final de semana, que é no sábado à tarde ou sábado pela manhã, tem que ficar ligado ali para se inscrever. A gente pede as inscrições justamente porque vai ter um ônibus disponibilizado para levar o pessoal até lá e depois trazer de volta. E vai estar tudo ali no site e nas nossas redes sociais também. Então, a gente vai ter essas visitas que também contemplam escolas. Então, nós vamos ter 5 visitas destinadas para as escolas públicas. E é importante também dizer que a gente vai ter visitas com acessibilidade. Então, Libras, audiodescrição, também vai ficar ali disponível, né, para as pessoas que quiserem participar. Só solicitar, né? Que legal. Isso. Ou seja, tem a possibilidade. Ana, já que tem lei de incentivo, né? Vocês fizeram o projeto a partir de uma lei de incentivo, como é que ficam os custos para quem vai acessar essa visita guiada, essa visita mediada? Então o projeto ele foi contemplado pelo um edital, que é da Aldir Blanc estadual. Então, os custos já estão todos, né, subsidiados. Então, para a comunidade, é totalmente gratuito. Então, só precisa se inscrever. Só se inscrever, ir lá participar e ter disponibilidade para caminhar, porque a gente vai fazer o roteiro todo, ele lá dentro de Galópolis a pé. E tem digamos assim, uma quantidade mínima para que a visita saia? Não estipulamos que o ano passado, quando a gente fez, tinha fila de espera. Então, a gente não estipulou nenhum mínimo, porque a gente vai lotar todos lota. esses percursos. Lota. Eu sou uma que adoraria fazer. Eu acho que Caxias do Sul carece de que a gente conheça a nossa própria cidade. Por vezes, tem pessoas que conhecem vários outros lugares, mas não conhecem as suas localidades, o seu interior e tudo mais. Deixa eu te perguntar. A visita, obviamente, ela tem este olhar de conhecer o patrimônio industrial. Então, a perspectiva é essa. Mas quanto tempo normalmente essas visitas acontecem para a gente pensar assim, vai visitar também alguns empreendimentos que são novos, alguma questão assim de alimentar. A gente sabe que Galópolis cresceu muito nesse sentido também, né? De ter café, de ter restaurante, de ter pizzaria. Tem um monte de coisa em Galópolis. Aliás, virou um centro cultural Galópolis. Sim, realmente é um centro cultural. A estimativa de tempo para visitação é de aproximadamente 3 horas. E eu sempre digo que assim, é só para dar aquele gostinho de voltar. Entendi. Então, a gente vai passar por alguns lugares, alguns patrimônios industriais que estão ocupados hoje por empreendimentos como café, restaurantes, né? Então, pode ser que tenha, né? Não, vamos ter que ir lá descobrir, mas é só o gostinho. Depois vai voltar e apreciar, então, tudo que Galópolis tem a oferecer. Muito legal. Tem gente que não sabe, mas Galópolis, inclusive, já tem ali, quase semi-aprovado ali o local do Canudinho, né? Como patrimônio imaterial. O Canudinho que é feito em Galópolis. É sensacional. Vamos lá. Quais os pontos que são visitados, então? Bom, então nós temos 11 pontos. Então, a gente começa pelo Instituto Hércules Galó, que é também um dos nossos parceiros nesse projeto. Temos a Cotegal, então, hoje Cotegal, que foi o Lanifício. Vamos ver se eu vou lembrar de todos. Talvez os principais que você lembre. A Vila Operária. Vamos trazer também o Arroio Pinhal como um patrimônio natural que foi importante para o desenvolvimento ali do Lanifício. Vamos ter também o Hotel da Família Basso, a Cooperativa de Consumo, o Círculo Operário, o Sindicato, Vinhos Pranzo, o Moinho. Não sei se eu esqueci de algum. Não, mas já tem bastante lugar para visitar ali, né? Isso, aham. A próxima que vai acontecer, você já tem uma data? A primeira visitação vai Isso. ser dia 19 de julho, no sábado. Já Pronto. tem data marcada e vai estar disponível, então, na plataforma do Simpla para o pessoal se inscrever. Como que procura lá no Simpla para fazer inscrição? Se colocar na trilha do eventos, né, na trilha do patrimônio industrial, ele já vai puxar as datas que tem disponíveis. Quem está escutando agora, corre, reserva a sua inscrição, né? Porque certamente vai lotar. O ônibus que vai fazer a visita sai de onde? Ele vai sair da Secretaria Municipal de Turismo. Uhum.
e aí ele faz todo o circuito e deixa no mesmo lugar. Deixa no mesmo lugar. Retornamos para cá. E o horário que está previsto no dia 19 para sair? Às 14 horas. Perfeito. Fica aí, então a dica, a pessoa corre lá no Simpla, né? Não deixa de fazer essas visitas. Depois, obviamente, vai acompanhando, não deu nessa, Isso. vai acompanhando. Eu sei que tem uma etapa. Pode falar, Ana. A gente tem a rede social também, que é o Instagram, na Trilha do Patrimônio, que ali também a gente vai estar sempre colocando, lembrando o pessoal, ó, daqui 15 dias tem uma próxima visita, vai lá, se inscreve. Então também pode acompanhar por ali. Sensacional, gente, maravilhoso. Isso aqui é uma coisa que faz com que toda a cidade conheça as localidades, a sua história, né? Quem não sabe de onde vem, tem dificuldade de saber para onde ir, né? Para onde seguir. Uma etapa, ou digamos assim, uma ferramenta que vocês têm nos projetos, né? Além da catalogação, do mapa digital, das visitas mediadas e etc., é a interatividade, né? Como que vocês olham essa etapa, digamos assim, do projeto? Bom, a gente tem, a gente sabe que hoje a transformação tecnológica, né, é um desafio principalmente para os espaços de memória. Então, disponibilizar, né, toda essa ferramenta de forma digital e provocar as pessoas a contarem as suas memórias através, então, do mapa interativo, é uma forma que a gente encontrou de manter viva essas memórias. Porque durante as visitas mediadas, as pessoas que faziam junto conosco, eu trabalhei aqui, eu vivenciei isso, eu trabalhava ali, eu tinha o parente que trabalhava, e elas querem contar suas histórias. Então, por isso que a gente criou o mapa digital interativo, que é uma forma da gente estar interagindo com a comunidade. Nossa, que sensacional. Obrigada por nos contar sobre isso. É um ganho para a cidade. Na live aqui tem várias pessoas acompanhando, mas entre elas a Léa Moraes. Fazia tempo, Leinha, que eu não tinha notícias suas. Que bom ter. Um abraço forte, viu? Te inscreve, Leinha. Leva todos os teus conhecidos, porque a gente passear, a gente fazer turismo, a gente fazer, digamos assim, se apropriar da nossa própria história, tudo isso é vida, né? E é importante, né, a gente refletir sobre isso. É verdade. De onde viemos, né? Como está sendo ocupado hoje. Bem bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu, Ana? Eu agradeço e espero que a comunidade aproveite essa oportunidade. Valeu, Ana. Um abraço forte, viu? Até. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, essa é a Ana Paula de Almeida, ela é historiadora, pesquisadora, né? Proponente desse projeto na Trilha do Patrimônio Industrial. Tem o site, né? Só você ir lá também, na Trilha do Patrimônio, já vai aparecer. Você pode acessar o mapa, né? O mapeamento que foi feito, esse diagnóstico, olhar os roteiros, saber quem são as pessoas que estão na pesquisa ou na questão mais cultural da proposta. E lá no Simpla, para você se inscrever nas visitas mediadas, que agora o foco é Galópolis. Eu fecho esse conteúdo, ele fica armazenado, né, disponível.